Muito bem-vindo a mais uma aula do Programa de Treinamento Avançado Fortaleça Seu Cérebro. Iremos falar sobre a evolução cerebral. O cérebro humano, que em seu conjunto pesa cerca de 1,5 kg, evoluiu ao longo de milhões de anos, crescendo de baixo para cima. Os centros superiores desenvolvendo-se como elaborações das partes inferiores, as partes mais antigas. Essas estruturas funcionam como uma unidade interdependente e interinfluente. Apesar de cada um desses três cérebros aparentemente operarem como sistema cerebral próprio, com capacidades distintas, eles estão todos conectados por meio de nervos, razão pela qual o nosso cérebro funciona como uma unidade integrada, apesar de conter muitas partes diferentes. Mesmo que uma atividade envolva uma estrutura especializada e específica, ela envolve automaticamente o resto do cérebro de modo periférico. Todas as partes agem como suporte, ao mesmo tempo em que registram ou impedem a essência geral da ação. Por isso, temos um desenvolvimento contínuo e uma continuidade. Um cérebro-mente que mantém sua integridade enquanto se expande continuamente. Os neurocientistas têm argumentado que o nosso cérebro manteve etapas da evolução anterior, de modo que podemos falar em três cérebros. O primeiro cérebro, o cérebro reptiliano. Ele corresponde, a grosso modo, à parte de trás da nossa cabeça, começa no final da medula e inclui o cerebelo. Essa parte do nosso cérebro, que se assemelha ao cérebro dos répteis, é responsável por funções básicas, como controle da temperatura, o batimento cardíaco, a respiração, a digestão, movimentos simples como levantar e abaixar um braço, a manutenção da postura corporal, a respiração, é nossa locomoção básica, e o cérebro reptiliano comanda as nossas emoções mais primitivas, como o medo. As nossas crenças ficam guardadas nesse local. Já o nosso outro cérebro, o segundo cérebro, o chamado sistema límbico, é o chamado cérebro dos primeiros mamíferos. Ele corresponde ao telencéfalo, estrutura na qual encontramos o hipocampo e as amígdalas do cerebelo. Parte dessas estruturas já estão presentes no cérebro de répteis, mas foi com o desenvolvimento dos mamíferos que essas áreas se expandiram. Com a expansão dessas funções, os animais passaram a conseguir antever com mais precisão quem eram seus inimigos e amigos, a ter maior capacidade para buscar e encontrar alimentos e também maior habilidade de guardar lembranças, além de uma maior destreza instintiva para sobrevivência, reprodução. O que o segundo cérebro nos trouxe de especial foi a grande variedade de emoções. Como os mamíferos tinham que cuidar muito mais de seus filhotes e, em muitos casos, viver em grupos, essas emoções evoluíram da primitiva raiva, medo e desejo para emoções diferentes e complexas. Somente emoções sutis podem explicar o comportamento animal de cuidar, por exemplo, de uma ninhada por longos períodos, proteger, ajudar os da própria espécie. Então aqui fica a nossa emoção. Já o nosso terceiro cérebro é o cérebro racional. Segundo os estudiosos da biologia, da neurociência, o último passo na evolução do cérebro aconteceu há cerca de 100 milhões de anos. O surgimento do córtex cerebral. Ao contrário do que poderia se esperar, o córtex, ou cérebro racional, não está presente apenas no ser humano. Seres inteligentes como golfinho, baleia, macaco também possuem essa última etapa da evolução cerebral. Porém, como seria de esperar, é o homem que possui o cérebro racional mais desenvolvido.
Alguns pesquisadores chamam o cérebro racional de cérebro dos mamíferos superiores. Independente do nome, o importante é sabermos que este dá a capacidade de aprendizado mais rápido. É aqui que nós vamos fortalecer através do treinamento de body scan e vai permitir uma melhor adaptação ao meio. Essa adaptação é facilitada pelo fato de que o cérebro racional ele é possível prever com grande antecedência pelas consequências. O nosso córtex é muito maior em volume e habilidade do que os outros mamíferos. Com isso, as nossas emoções podem ser significativas em sentimento. Nós podemos transformar essas sensações em uma compreensão maior, racional e em um sentimento. É importante ativarmos cada vez mais essa parte estratégica e nunca esquecer da emoção. Os dois têm que estar alinhados, o sistema límbico, a sua emoção e a sua estratégia. Você pode ativar o seu cérebro e usá-lo para transformar todo o conteúdo arquivado dos cérebros mais antigos a fim de criar um mundo mais harmonioso, um mundo mais próspero, mais humano. Então depende de você. O cérebro, ele tem que trabalhar em conjunto. E eu vou lhe apresentar as duas inteligências da mestria da vida. A inteligência estratégica, que é a razão, o seu neocórtex, onde você vai fazer a análise e a estratégia da sua vida através de todo o caminho que tem que ser percorrido, tendo um objetivo muito bem definido, sabendo quais são os recursos internos, quais leituras, a meditação, o que você tem que fazer para você expandir a sua zona de conforto e identificar melhor o seu ambiente externo. Quais são as suas oportunidades, o que é oportunismo, quais são os desafios que você tem que enfrentar para você chegar no seu objetivo. Então, a partir do momento que você for expandindo a sua zona de conforto através dos seus recursos internos, através desse curso que você está fazendo, através das leituras que você vai fazer, através dos conhecimentos que você vai adquirindo ao longo da vida, vai interiorizando e vai fazendo com que esse conhecimento vire um hábito. E assim você vai transformar a sua vida, tendo consciência que oportunidades surgirão e que você está ali no lugar certo, fazendo o que tem que ser feito, porque você tem um objetivo muito bem definido, um objetivo específico, um objetivo que está alinhado com a sua emoção, com os seus valores, com a sua verdadeira identidade. Tem que tudo andar junto. Oportunismo não está ligado no seu objetivo. Quando aparecer alguma coisa que você vai achar que vai ganhar dinheiro fácil, que é uma coisa que vai trazer um rendimento, mas não está ligado com o seu objetivo de vida, isso é oportunismo. Então temos que ir atrás das oportunidades e quando surgir um desafio, temos que achar bom com aquilo. Temos que ter certeza que estamos no lugar certo e aquele objetivo vai ser alcançado porque eu estou me desafiando dia após dia, com a minha emoção equilibrada. Através do que? Da autoobservação. Eu vou começar a trabalhar mais a minha autoobservação, com o escaneamento corporal, com os exercícios que eu vou estar passando durante todo o treinamento. E aí sim vou ter autoconsciência e poderei ter minha autogestão emocional. A emoção é o combustível da sua ação. Somente a estratégia não adianta, porque eu vou ter uma inação.
porque é a emoção que vai me trazer para a ação. Somente a emoção eu vou só reagir, vai ser a reação. Agora os dois juntos, a emoção e a razão, aí eu tenho a ação propriamente dita. O cérebro ele entende muito bem através de metáfora. Eu vou falar uma metáfora onde você vai entender melhor essas duas inteligências da maestria, a razão e a emoção. Imagina que a razão é você, criança. Imagina quando você tinha 7 anos de idade e você já sabe o caminho que você tem que seguir. Você sabe onde você quer chegar. Só que para você chegar lá, você precisa montar no elefante. Esse elefante, ele está indomável. São as suas emoções. Então o menino ele tem que ficar em cima do elefante para chegar lá no objetivo. O menino ele sabe todo o caminho que vai ser percorrido, toda a estratégia. E a emoção é o seu combustível que vai fazer você chegar lá. Só que esse elefante ele tá indomável. Você fala para ir para a direita, ele para. Fala para ir reto, ele vai para a esquerda. Então você tem que domar ele através da autoobservação, através do silêncio, para você entender o que as suas emoções estão querendo te dizer. É aqui que vai começar tudo. Então preste bastante atenção nisso tudo que estou ensinando, pois essa semana você vai refletir sobre isso enquanto você estiver fazendo as suas tarefas, enquanto você estiver fazendo as suas meditações e leituras. Sempre lembrando de estar totalmente conectado no agora, totalmente focado no que você está fazendo. Se for tomar banho, é a hora do banho, é a hora de sentir o banho, sentir as energias revigorar. Na hora de trabalhar, hora de trabalhar. A hora de caminhar de casa até o trabalho, caminhe de casa até o trabalho, sentindo cada passo, sentindo a temperatura, observando o ambiente, estando conectado, totalmente conectado com você, com o ambiente, com as pessoas que estão ao seu redor, observando os seus pensamentos sem julgamento. Então você tem que começar a entender que você tem o poder da autocura, do autorrespeito através da autoobservação. O respeito que começa pela consideração, e essa passa por saber ouvir. Há mais sabedoria em quem sabe escutar. Quem não vive de aparências e tenta equilibrar a razão e a emoção com a estratégia certa e muito combustível para a ação. Muita coisa em nossa vida seria diferente se soubéssemos escutar mais o nosso interior. Conecte com sua respiração e observe você como um todo, seus sentimentos, pensamentos, sensações. A autoconsciência leva à autogestão. Transmutar raiva em energia, transmutar ansiedade em tranquilidade, transmutar medo em calmaria. Controlando o estado emocional, teremos sabedoria em elaborar a estratégia certa. Observando nesse caminho a necessidade de enfrentar os obstáculos e enxergar, saber diferenciar o que é oportunidade e oportunismo, aprendendo com os erros, mas vivendo sempre o agora, na certeza que seu objetivo vem do coração, é a sua missão de vida. O maior erro é não saber ouvir. Você tem que se valorizar, respeitar, amar o seu verdadeiro eu. Viva essa sua essência. Aprimore os seus recursos internos. Deus tem maravilhas para nós. E é importante que aprendemos quando Deus nos dá essa graça. Mediocridade é a gente viver abaixo da nossa capacidade de conformar com isso. Então corra atrás. Há um personagem único e insubstituível.
Vamos atrás do que importa. E tem uma coisa que só você pode fazer. Seja coerente com o teu coração. Você sabe realmente o que te limita? Vamos começar agora e entrar em ação. Para onde você está indo? Qual que é a sua finalidade, seu objetivo, sua direção? Essa deve ser a sua direção. Viver o florescimento humano. O propósito é uma jornada segura com uma direção certa. O florescimento humano ele é alcançado quando aumentamos nossas emoções positivas, usamos nossas forças, usamos nossos talentos e virtudes e nos sentimos mais satisfeitos com nossa vida. Por meio de atos, de metas, de realizações, direcionadas sempre com uma missão, imbuída sempre de significado, de propósito, nós aumentamos nossa contribuição social e potencializamos nossa evolução e crescimento pessoal. O florescimento, o estado de flow, ele é caracterizado por estado de exploração, criatividade, uso da intuição, construção de conexões sociais, uso de estratégia inteligente para lidar com diferentes situações, resiliência, desenvolvendo uma base de conhecimento conectado sobre o ambiente que o cerca. Então vamos nutrir nossas emoções positivas, maximizar nosso potencial e atingir nossos objetivos imbuídos de propósito. O funcionamento positivo ele engloba as 6 dimensões do bem-estar psicológico: a autoaceitação, relações positivas com os outros, crescimento pessoal, propósito de vida, maestria ambiental, ou seja, saber lidar com o meio que o cerca, e autonomia. Qual que é o seu propósito? O seu objetivo? Para onde você está indo? O propósito é ligado a atender minhas necessidades. Quais são as necessidades humanas? Nós temos 4 necessidades básicas e 2 necessidades superiores. Todo ser humano ele tem uma coisa em comum: o impulso de satisfazer uma ou mais das 6 necessidades. Então, existem 4 necessidades básicas, que são o reconhecimento, a conexão ou amor, a certeza e a incerteza. E temos outras 2 necessidades, que são as necessidades superiores, que é o crescimento e a autorrealização através da contribuição. A necessidade número 1 que iremos falar é sobre a certeza. Todos nós queremos ter a certeza de evitar a dor e de buscar o prazer. Fazemos o que fazemos para ter essa certeza. A busca pela certeza, pela segurança, pelo conforto, é garantia para aquilo que é fundamental, básico e indispensável para a nossa sobrevivência. Buscamos certeza em nossos relacionamentos, em nosso ambiente físico e até mesmo quando comemos. Utilizamos veículos para satisfazer essas necessidades. Os veículos eles podem ser positivos, negativos ou neutros. Ser fiel, buscar um relacionamento sólido, é uma forma positiva de satisfazer a certeza de que você é amado. Comer alimentos que não te façam mal, que satisfaçam sua fome, é uma forma neutra. Agora, acender um cigarro para sentir segurança e certeza de mudar o seu estado emocional é uma forma negativa. Pense em quantas ações em sua vida são feitas para garantir a certeza ou conforto. Essas são formas positivas? Pense sobre isso. Então, essa foi a primeira e a mais básica necessidade de todo ser humano, a certeza. Paradoxalmente,
A segunda necessidade é a incerteza. A certeza faz sua vida funcionar. A incerteza faz sua vida valer a pena. Todos nós temos a necessidade de mudar nossos estados internos, de experimentar uma variedade, sensações físicas, as emoções. Buscamos isso de várias maneiras. Alguns buscam mudando de trabalho, de cidade, de condição de vida. Outros através da música, praticando esporte. Outros buscam satisfazer a necessidade de incerteza através de álcool, de drogas. Talvez até através de briga, ou até mesmo através de provocações. Outros que ainda secreta ou inconscientemente, eles sabotam seus relacionamentos em troca de satisfazer essa necessidade da incerteza ou variedade. Na busca dessa necessidade, sabota o amor e a conexão para que possam viver a variedade de diferentes situações. Essa é uma maneira negativa de satisfazer a necessidade da variedade. Uma forma positiva seria praticar esportes, viajar, ouvir música, dançar. Busque a incerteza, sim, e a variedade em sua vida. Porém, procure veículos positivos que satisfaçam essa necessidade. Procure atividades que, além de garantir a incerteza de que todos nós precisamos para dar um tempero em nossas vidas, ainda elevam nossos padrões para um novo patamar. A terceira necessidade básica do ser humano é a necessidade de reconhecimento. Essa necessidade ela é predominante nos sexo masculino. É a necessidade de se sentir reconhecido, preferido, significante, valorizado, exclusivo. Claro que as mulheres também têm essa necessidade, porém ela é predominante nos homens. Todos nós temos a necessidade de sentirmos importante, sentirmos especiais de alguma forma, de saber que aquilo que fazemos ou somos tem importância. Temos essa necessidade de se sentir valorizado, ou no mínimo notado. Os homens têm predisposição bioquímica de buscar mais essa necessidade do que as mulheres. Infelizmente, a competição acirrada dentro de uma empresa, a busca pelo reconhecimento, pode prejudicar o trabalho em equipe e os resultados globais. É necessário apenas ficar atento para entender se o veículo que você utiliza para atender a necessidade de se sentir importante, se ele é positivo, neutro ou negativo. Mulheres, lembrem-se que os homens adoram saber quando são especiais. Eles adoram sentir como o príncipe encantado de suas damas. Basta elogiá-los por algo que talvez nem tenham feito tão bem assim, que eles irão fazer de tudo para que tenha um pouco desse elogio novamente. A outra necessidade é a necessidade de conexão, dessa vez muito presente no sexo feminino. Fazer parte de um grupo, sentir amado, essa necessidade está mais presente no sexo feminino. Essa é a quarta das 6 necessidades. A necessidade de conexão, de fazer parte de um todo, de amar e ser amado, enfim, de sentir conectado. Se você está vivo hoje é porque alguém amou você, pelo menos o suficiente para cuidar de você quando você não podia fazer isso por si só. Biológica e geneticamente, a natureza predispõe as mulheres a buscarem mais do que os homens a satisfação dessa necessidade. Isso é evidenciado pela maior das conexões, o momento que a mãe alimenta pela primeira vez o seu filho. Nesse momento é liberado o hormônio do amor, ocitocina. A necessidade de conexão constitui um dos instrumentos mais poderosos utilizados pela evolução para a criação, para o crescimento e perpetuação da espécie. Da conexão depende a reprodução. Poucas coisas nos tornam mais humanos do que nossas ações em busca de contato e proximidade. Como afirma Maury Mavic, podemos dizer sem medo que a necessidade da conexão é a mãe da humanidade. Enfim,
Falamos das 4 necessidades básicas: a certeza, incerteza, reconhecimento e conexão. Agora, iremos falar das 2, que são escolhas. Escolhas feitas por indivíduos com certo grau de consciência avançada. Se observarmos atentamente a natureza, veremos que tudo está em crescimento. O que não cresce, morre. O que não cresce é eliminado. Animais que não se adaptaram a essas mudanças, as mudanças climáticas, por exemplo, eles foram naturalmente extintos. A necessidade de crescimento faz parte da essência, faz parte da busca da evolução. Buscamos crescer como ser humano, crescer espiritualmente. Significa contribuir, ter compaixão, perceber que somos parte de um único todo. Crescer significa amar incondicionalmente. Quando temos uma inquietude interior que nos faz estudar, ler um livro, ver um vídeo, estamos de fato satisfazendo essa necessidade. A necessidade que, infelizmente, apenas algumas pessoas buscam. Baseado naquilo que eu acredito, você não está aqui por acaso. É muito provável que você também busque a satisfação dessa necessidade. Você tem que estar alinhado totalmente com as suas necessidades básicas e trabalhar esse crescimento contínuo para você chegar na 6ª necessidade, a mais refinada de todas, que está ligado à sua contribuição. Ela é acessível apenas para as pessoas que passaram a ter consciência de seus atos, escolheram veículos positivos para satisfazer suas necessidades. Para satisfazer a variedade, buscaram o esporte ao invés de usar drogas. Para satisfazer a necessidade de conexão, ao invés de relacionamentos superficiais, relacionamentos passageiros, buscaram relacionamentos sólidos, com escolhas conscientes. É a autorrealização. Essa necessidade está envolvida no âmbito espiritual. Não tem nada a ver com religião, e sim com conhecer a si mesmo. Nada a ver com crenças, e sim com silêncio, com paz interior, com sentir realizado, sentir-se completo. Saber que você faz parte de um todo. Saber que não somos apenas nossos pensamentos, nossos egos, e sim seres profundamente amplos e capazes de amar, de compreender, de sentir compaixão, gratidão, de fazer uma diferença, de ser luz. Pessoas autorrealizáveis, elas conseguem manter-se no estado de consciência e não se identificam com brigas, violências, com discussões, com pequenos problemas. Cá entre nós, no sentido mais amplo da existência, qual o problema não é pequeno, visto que todos são efêmeros? Torço para você, para que você faça parte desse grupo de pessoas seletas que buscam o crescimento e a autorrealização com objetivos primordiais em sua vida.